Transtornos de ansiedade, estudando o DSM-5-TR. Aula 1. Medo versus ansiedade. O sistema de alarme humano. Sejam todos bem-vindos a mais uma série de estudos do canal Estudante de Psicologia. Essa é a primeira aula. Nós somos estudantes curiosos, profissionais e eternos amantes da psicologia. E nessa aula vamos iniciar uma jornada profunda, não apenas pelas páginas de um livro, mas pelos labirintos da mente humana. Vamos desbravar o capítulo de transtornos de ansiedade do DSM-5-TR. Mas esqueça aquela leitura fria e mecânica de critérios diagnósticos. O nosso objetivo aqui é olhar para o DSM-5-TR como ele realmente é. Um mapa cuidadoso do sofrimento, da resiliência e da complexidade humana. Nessa nossa primeira aula, vamos construir a base de tudo, o alicerce. Vamos falar sobre a anatomia do medo e o nosso sistema de alarme humano. Afinal, onde termina o medo saudável e protetor e onde começa o transtorno que paralisa a vida? Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Conecte-se com a minha voz, ajeite aí os seus fones e vamos juntos buscar esse conhecimento. E para entender a ansiedade, precisamos primeiro fazer uma viagem no tempo. Imagine os nossos ancestrais há milhares de anos, caminhando pelas savanas africanas. A sobrevivência não dependia de notas na faculdade, do número de curtidas em uma foto ou de responder ao e-mail urgente do chefe. A sobrevivência dependia de uma coisa muito simples e fundamental: não ser devorado e conseguir alimento. Nesse ambiente hostil, desenvolvemos os sistemas de segurança mais sofisticado que existe, o nosso cérebro, mais especificamente uma pequena estrutura em forma de amêndoa chamada amígdala. A amígdala é o botão de emergência da nossa mente. Quando aqueles primeiros seres humanos ouviam um barulho nas folhas de um arbusto, eles não paravam para fazer uma análise racional pensando: será que é apenas um vento? Será que é um pequeno roedor? Não, a amígdala deles disparava instantaneamente. O cérebro ativava o sistema nervoso simpático, inundando o corpo com adrenalina e cortisol. O coração acelerava para bombear mais sangue para os músculos maiores. Afinal, ele precisaria correr ou lutar. A respiração ficava curta e rápida para captar mais oxigênio. As pupilas se dilatavam para enxergar melhor o perigo. A digestão era interrompida porque você não precisa digerir o almoço se estiver prestes a virar o almoço de um predador. Esse é o famoso mecanismo de luta ou fuga. Aquele ser humano que se assustou com o arbusto, correu e sobreviveu, passou seus genes para frente. O ser humano mais relaxado, que achou que era só o vento, bem, esse provavelmente foi devorado por um tigre dente de sabre e não deixou descendentes. Portanto, o medo é uma herança genética de sucesso. O seu medo, a sua ansiedade, antes de serem um problema, são uma prova de que os seus antepassados foram excelentes sobreviventes. Nós somos filhos dos ansiosos. Nós fomos programados para buscar ameaças no ambiente. O grande problema é que o mundo mudou drasticamente, mas o nosso cérebro continua o mesmo. Nós trouxemos um software da Idade da Pedra para o século XXI. Hoje, não há tigres escondidos atrás da nossa mesa de trabalho. As ameaças modernas são abstratas, simbólicas e muitas vezes invisíveis. Um boleto que vai vencer, uma reunião de feedback com o gestor, o medo de ser cancelado na internet,
a preocupação com o futuro profissional, o medo da rejeição amorosa. O nosso corpo, incapaz de diferenciar uma ameaça física de uma ameaça psicológica, dispara o mesmo alarme. O mesmo coração acelerado, a mesma tensão muscular, o mesmo suor frio. E é aqui que a confusão começa. É aqui que o DSM-5-TR entra para colocar ordem na casa, fazendo uma distinção fundamental que todo psicólogo precisa ter tatuada na mente: a diferença entre o medo e a ansiedade. O conceito central, a linha do tempo do perigo. O DSM-5-TR é cirúrgico logo nas suas primeiras linhas do capítulo. Ele nos diz que medo e ansiedade não são sinônimos, embora muitas vezes se sobreponham. A diferença entre eles é essencialmente cronológica e fisiológica. O medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. O perigo está aqui, agora, na sua frente. A ansiedade, por outro lado, é a antecipação de uma ameaça futura. O perigo não está aqui, mas a mente viaja no tempo e diz: e se algo de ruim acontecer lá na frente? Vamos ilustrar isso para nós nunca mais esquecermos. Feche os olhos por um segundo e imagine este cenário clínico que chamaremos de O Homem e a Cobra. Imagine que você está fazendo uma trilha lindíssima em uma montanha. O sol bate no seu rosto, você está focado no caminho de terra, até que, de repente, o seu pé está a centímetros de pisar em uma cobra venenosa, enrolada, pronta para dar o bote. Neste exato milissegundo, o medo toma o controle. A sua resposta é autonômica. O seu sistema nervoso simpático vai a 1000. Você dá um salto para trás antes mesmo de ter consciência do que está fazendo. Você sente um choque de energia, o coração parece que vai sair pela boca, suas mãos suam. É uma explosão fisiológica desenhada para uma coisa só: fuga imediata. A ameaça é presente. Se passam então alguns minutos, você se afasta da cobra, senta em uma pedra e o seu corpo começa lentamente a se acalmar. O sistema parasimpático entra em cena dizendo: ufa, passou, sobrevivemos. O medo então cumpriu sua função brilhantemente. Agora, vamos mudar de cenário. Imagine um outro homem. Vamos chamá-lo de Roberto. É domingo à noite. Roberto está em sua cama, no conforto do seu quarto escuro, seguro, coberto por um edredom macio. Não há cobras, não há tigres, não há perigo físico. O ambiente é de paz absoluta. Mas o Roberto não consegue dormir. Os olhos dele estão arregalados, fixos no teto. Ele está pensando na reunião de terça-feira à tarde. Ele foi encarregado de apresentar um relatório de métricas para a diretoria da empresa. O cérebro de Roberto começa a fabricar cenários e ele pensa: e se eu gaguejar? E se os dados estiverem errados? E se o diretor me fizer uma pergunta que eu não saiba responder? E se eu for demitido? Como vou pagar a escola dos meus filhos? Isso, meus amigos e minhas amigas, é ansiedade. A ameaça, a reunião, não é iminente. Ela está no futuro, a dias de distância. A resposta fisiológica não é uma explosão de adrenalina para lutar ou fugir, mas sim um estado prolongado de tensão. Roberto sente os ombros duros, a mandíbula travada. Ele está em estado de vigilância contínua. O seu corpo está se preparando cautelosamente para um perigo futuro. Ele não consegue relaxar porque a mente diz que ele precisa estar alerta. O medo tem um objeto claro e presente. A ansiedade tem um objeto difuso e futuro. O medo leva à ação de esquiva. A ansiedade leva à hipervigilância, à cautela, à tensão muscular e a comportamentos de evitação, como, por exemplo,
Roberto pensa em ligar para o chefe na segunda-feira, dizendo que está doente, só para não ter que enfrentar a apresentação. Compreender essa diferença é o que nos permite entrar no consultório clínico e escutar o paciente de forma qualificada. Quando o paciente relata ataques de pânico, estamos falando da resposta de medo, súbita e intensa no momento presente. Quando ele relata que não consegue desligar a cabeça durante meses, estamos falando de ansiedade, preocupação, tensão, futuro. E o DSM-5-TR organiza todo o seu raciocínio a partir dessa dualidade funcional. A visão do DSM-5-TR, a cronologia do sofrimento. Se você abrir o DSM-5-TR no capítulo de transtornos de ansiedade, você não vai encontrar uma lista aleatória de doenças colocadas em ordem alfabética. O manual tem uma estrutura arquitetônica belíssima, que muitas vezes passa despercebida pelos estudantes. O capítulo é organizado de forma desenvolvimental, ou seja, ele segue a linha do tempo do desenvolvimento humano, ordenando os transtornos de acordo com a idade típica em que eles costumam se iniciar. Isso é genial, porque nos mostra como a ansiedade se transforma à medida que o ser humano cresce, amadurece e se depara com diferentes desafios da vida. O capítulo começa com os transtornos que dão as caras logo na infância. Primeiro, o transtorno de ansiedade de separação. Para a criança pequenina, o maior medo do mundo é ser separada de suas figuras de apego, geralmente os pais. É o medo de que algo terrível aconteça à mãe enquanto ela está na escola. Logo em seguida, aparece o mutismo seletivo. Aquela criança que fala perfeitamente em casa, mas que fica totalmente paralisada e muda quando colocada em uma situação social, como a sala de aula. Conforme a criança cresce e começa a explorar o mundo, surgem as fobias específicas. O medo de animais, injeções, tempestades. O cérebro foca a ansiedade em alvos delimitados. Depois entramos na adolescência e início da vida adulta. O mundo se expande, os grupos sociais se tornam fundamentais para a identidade. É exatamente aí que o DSM-5-TR posiciona o transtorno de ansiedade social, fobia social. O medo não é mais do escuro ou de aranhas. O medo agora é do julgamento alheio. É a época em que o cérebro se torna incrivelmente sensível à avaliação negativa, à humilhação e à rejeição pelo grupo. Avançando um pouco mais no tempo, no início da idade adulta, a panela de pressão da vida moderna começa a apitar. Entram em cena o transtorno do pânico com seus ataques súbitos, inesperados, e a agorafobia, o medo paralisante de estar em locais de onde seria difícil escapar ou receber ajuda caso o pânico aconteça. E por fim, mais consolidado ao longo da vida adulta, temos o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. A preocupação crônica flutuante que não tem um alvo único, mas se espalha por todas as áreas da vida: finanças, saúde, família e futuro. O motor que nunca desliga. Ao entender essa organização, nós percebemos que a ansiedade veste roupas diferentes em cada fase da nossa vida. Ela acompanha o nosso desenvolvimento cognitivo. Uma criança pequena não tem maturidade cognitiva para ter um transtorno de ansiedade generalizada sobre a economia global, mas ela tem capacidade de temer perder sua mãe. Um adolescente tem a sofisticação cognitiva para imaginar o que os outros estão pensando dele nas redes sociais. A psicopatologia acompanha a complexidade do cérebro. Os 3 pilares. Quando a ansiedade se torna um transtorno? Esta é a pergunta de $1 milhão na clínica diária. Se a ansiedade é natural,
Se o medo é protetor e se todos nós sentimos frio na barriga antes de uma entrevista de emprego, como nós, psicólogos, batemos o martelo e dizemos: isto é um transtorno psiquiátrico. Muitos estudantes de psicologia caem na armadilha de achar que o diagnóstico se faz apenas contando sintomas como quem faz um checklist. Ah, tem insônia, irritabilidade e tensão muscular, fechou o diagnóstico de TAG. Não é assim que a clínica real funciona. Para que a ansiedade cruze a linha da normalidade e entre no território do patológico, ela precisa se sustentar em 3 pilares fundamentais descritos cuidadosamente ao longo do DSM-5-TR. Vamos chamá-los de exagero, desproporcionalidade e prejuízo funcional. O primeiro, o pilar do exagero, intensidade e duração. A resposta ansiosa no transtorno não é um sussurro de cautela, é um grito ensurdecedor. A intensidade do medo é esmagadora. Além disso, ela dura muito mais tempo do que deveria. O DSM-5-TR frequentemente estabelece critérios temporais para nos guiar, tipicamente determinando que o medo ou a ansiedade devem persistir por pelo menos 6 meses, na maioria dos transtornos para adultos. Isso serve para nos lembrar que uma fase difícil de estresse passageiro, como a semana de provas finais na faculdade ou o luto recente, não é um transtorno de ansiedade crônico. O transtorno é persistente, ele se instala e se recusa a ir embora. O segundo pilar, o pilar da desproporcionalidade. Esse é, talvez, o critério que exige mais refinamento e sensibilidade do profissional. O DSM-5-TR exige que o medo ou a ansiedade sejam desproporcionais ao perigo real representado pelo objeto ou situação e ao contexto sociocultural. Preste muita atenção à palavra desproporcional. Se você mora em uma zona de guerra e teme constantemente sair de casa, isso não é agorafobia, isso é sobrevivência. O perigo real é iminente. Se você vive em uma comunidade dominada pela violência armada e tem insônia por medo de que algo aconteça com seu filho à noite, isso é uma resposta proporcional a um ambiente desregulador. Agora, se você entra em pânico absoluto com taquicardia e falta de ar só porque viu a foto de uma pena de pássaro no celular, como pode ocorrer em fobias específicas raras, há uma desproporcionalidade enorme entre a ameaça real, que é 0, e a resposta fisiológica, que é máxima. O DSM-5-TR faz questão de que o clínico considere o contexto sociocultural. Algumas culturas têm expressões específicas de medo e rituais que podem parecer patológicos para um olhar desavisado do Ocidente, mas que são normativos dentro daquele grupo social. A clínica não acontece em um vácuo, ela acontece dentro da cultura. O terceiro pilar, o pilar do prejuízo funcional. Nenhum sintoma, por mais estranho que pareça, é um transtorno se não causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional, acadêmico ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Esse é o limite. Essa é a linha desenhada na areia. Voltemos ao exemplo da fobia de penas. Se o indivíduo tem medo de penas, mas ele trabalha em um escritório fechado no centro de São Paulo, quase nunca vê penas, não pensa sobre isso e sua vida segue normalmente, ele tem um medo intenso, sim. Mas ele tem um transtorno diagnosticável que requer tratamento? Provavelmente não, porque não há prejuízo funcional. Agora, se esse mesmo indivíduo é um veterinário e ele tem que abandonar a sua clínica, perde a sua fonte de renda, entra em depressão porque não consegue mais trabalhar no que ama devido ao pavor incontrolável de aves, aí sim, o pilar do prejuízo funcional foi atingido em cheio.
É o paciente com ansiedade social que recusa a promoção dos sonhos porque envolveria liderar reuniões. É o paciente com pânico que para de buscar os filhos na escola com medo de passar mal no trânsito. É o paciente com TAG que vai parar no hospital com dores gástricas crônicas e úlceras causadas pela tensão incessante. O transtorno de ansiedade, em sua essência, é um fenômeno de encolhimento. Ele faz o mundo da pessoa encolher. A vida vai ficando cada vez menor, restrita ao que a ansiedade permite que seja feito. Chegamos aqui, caro amigo, cara amiga, ao final da nossa primeira aula. Falamos da amígdala, da luta ou fuga, da cronologia diagnóstica, de critérios técnicos. Mas antes de encerrarmos essa primeira aula, esse primeiro encontro, precisamos lembrar de algo muito importante. Nós, estudantes e psicólogos, não usamos o DSM-5-TR para rotular as pessoas, não usamos para colocá-las em caixas frias de CID ou para reduzi-las a um amontoado de sintomas. Nós usamos esse manual para validar a dor. Quando um paciente senta na nossa frente, suando frio, relatando medos que a racionalidade dele mesmo julga absurdos, ele geralmente chega envolto em muita culpa e muita vergonha. A sociedade diz a ele: é frescura, você tem tudo na vida, por que está ansioso? É só respirar e pensar positivo. O seu papel clínico, armado com o conhecimento profundo de como o sistema de alarme humano funciona, é olhar nos olhos desse paciente e dizer: eu entendo, o seu cérebro, por motivos que vamos investigar, está ativando um alarme de incêndio verdadeiro, mesmo que não haja fogo no prédio. Você está sentindo o cheiro da fumaça, você está sentindo o calor das chamas. A sua dor é real, o seu corpo está reagindo e nós não vamos ignorar isso. O diagnóstico não é uma sentença de que você é quebrado. O diagnóstico é um mapa para sabermos exatamente qual fio do alarme precisamos desarmar juntos. A ansiedade é o corpo tentando desesperadamente proteger o indivíduo, mas fazendo isso de forma disfuncional. Compreender isso é a essência da empatia clínica. Validar a dor antes de tentar curá-la. Essa foi apenas a nossa introdução, o nosso alicerce. Entendemos a diferença entre o medo presente e a ansiedade antecipatória e como o manual organiza essa dor ao longo do desenvolvimento humano. Mas a teoria só ganha vida quando encontramos as pessoas reais. Em nossa próxima aula, vamos abrir a porta para os primeiros transtornos da vida. Nós vamos explorar transtornos que muitos acham que são coisas normais de criança ou apenas timidez extrema, mas que escondem dores silenciosas que atravessam até a vida adulta. A próxima aula será a aula 2, o fio invisível, ansiedade de separação e mutismo seletivo. Vamos descobrir como o apego pode sufocar e como a voz de alguém pode ser completamente paralisada pela ansiedade. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Gostou dessa aula? Já gostou dessa série? Então comenta aqui abaixo suas percepções, de onde você é, se você é estudante de psicologia, se é um amante dessa ciência ou quem sabe se é um psicólogo formado. Vamos interagir, é fundamental para mim que crio esse conteúdo para o meu estudo e divido com você, que você participe, comenta, interaja comigo. Se inscreva no canal Estudante de Psicologia, é o canal onde você aprende de fato a psicologia dessa maneira fluida, leve, que a gente vai construindo conhecimento junto. Então, se você não pode deixar de se inscrever aqui, é uma questão muito séria para o seu crescimento profissional. E é claro, curta esse vídeo. E coisa boa a gente quer dividir, a gente quer espalhar e multiplicar.
Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, estudantes de psicologia, psicólogos formados, coloca aí no grupo da faculdade. Vamos juntos espalhar esse conhecimento que tem nos transformado. Beba uma água, estique aí a coluna, quem sabe tome aí um cafezinho, ajeite seus fones e vamos para a aula 2, o fio invisível, ansiedade de separação e mutismo seletivo.